Olá, seja muito bem-vinda ao terceiro episódio do podcast Histórias da Maternidade Atípica, aquele local onde você conhece histórias reais de mães reais e suas jornadas atípicas. Eu sou Ana Caroline, sou psicóloga e há mais de 10 anos caminho ao lado de famílias atípicas. E apesar de não ser uma mãe atípica, aprendo muito, me inspiro muito na jornada delas. E eu espero que você também possa usufruir das falas delas e também se inspirarem. Hoje a nossa conversa vai ser com uma mãe que de bióloga foi parar sendo uma especialista em transtorno do neurodesenvolvimento. Mãe de coração, mãe de barriga, profissional, autora de livros, muita coisa nessa história. Hoje eu quero que vocês ouçam a história da Catarina Dionella. Catarina, seja muito bem-vinda! Muito obrigada, Aninha. Você é uma querida, é uma pessoa que eu admiro muito. Obrigada. Acompanho sua jornada desde a minha chegada aqui em Curitiba, É verdade. com a maternidade atípica, e você faz diferença para muitas mães. Obrigada, Catarina, é verdade. Quando eu fiz o convite para você, você disse sim, eu fui, retomar a nossa jornada, eu falei: "Gente, éramos outras pessoas, né, já assim nesse meio, Sim. mas, a caminhada era diferente, né". Que legal ver todos os processos, né, então é muito bacana te receber aqui hoje, né. E bom, eu conheço um pouco, mas eu quero que você, né, compartilha aí pra gente como que a maternidade atípica chegou na sua vida, como que foi, né, você se dar conta de que seria uma maternidade diferente? Então, na realidade, eu sou mãe atípica de 2 filhos Hum. atípicos, né. O João Miguel, que é o mais velho, que tem 13 anos, que é filho de coração. Eh, e que, desde a adoção ali, a gente já sabia que poderia haver um filho atípico, Uhum. Ele veio né. com quantos anos pra Ele vocês? veio pra gente com 1 ano e 9 meses, Uhum. e ele era um bebê que tinha nascido muito prematuro. Hum. Então, pela prematuridade, pela história dele, a gente tinha ideia de que poderia acontecer alguma, diferença no desenvolvimento, não sabíamos o quê. Uhum. E foi crescendo, e aí o João Miguel se desenvolveu muito bem, mas veio o TDAH, né. Então uma criança extremamente agitada, uma criança diferente, que a gente teve toda uma jornada ali com ele, né. Hoje eu digo que tá muito bem, né, as pessoas até brincam, nem parece que tem o TDAH, mas sim, o TDAH está lá, mas ele teve muita terapia, ele teve muito acesso a tratamentos, e hoje tá bem. E aí, quando o João Miguel estava com 6 para 7 anos, eu engravidei e tive o Joaquim. E aí o Joaquim teve um desenvolvimento, uma gravidez perfeita, tudo ocorreu muito bem, eh, e o primeiro ano de vida dele, um desenvolvimento muito normal. No entanto, nessa fase eu já trabalhava, eu na realidade trabalhei com autismo na escola, trabalhei com autismo, depois no consultório, trabalhei com a dupla condição, autismo e altas habilidades, e aí eu entendi ali um pouco, eu não tinha ideia da criança pequena, porque eu pegava ele já com 7, 8 Aquela parte anos. da escola já, né? Exatamente. E aí o Joaquim com 1 ano e 3 meses, 1 ano e 4 meses, ele teve aquilo que a gente chama de autismo regressivo. Então, ele teve um desenvolvimento até essa fase muito normal, dentro dos padrões, a pediatra acompanhava, dizia que estava tudo ok, e aí de repente, ele parou, ele balbuciava e ele parou de falar. Não balbuciava mais, não emitia som mais, eh ele não olhava mais nos olhos, uma coisa que ele olhava muito bebezinho, ele, não atendia mais pelo nome, batia palminha, não batia mais, e aí de repente eu disse: "Tem alguma coisa aí". Compartilhei com a pediatra: "Não, imagina, você tá vendo coisa onde não tem, nã-nã". Nisso eu procurei neurologista. Cheguei na neurologista, fui assim direto: "Doutora, vim aqui buscar terapia, porque eu sei que ele é autista". E ela disse: "Calma, Catarina, vamos colocar em estimulação, tudo pode". Doutora,
eu sei que ele é autista. Bem direta, Bem assim. direta. E ela tentou me acalmar, disse: "Não, vamos colocar intervenção, mas naquele momento para mim já era uma certeza, Uhum. sabe, Não de restava dúvidas pra você? para mim não restava dúvida. Ela me deu um diagnóstico provisório, Uhum. mas para mim não tinha dúvida. Eu tinha certeza que sim, Joaquim era autista. E de fato, ele é autista. Hoje ele está no nível 3 não verbal, né, então é um autismo que para muita gente assusta, mas, o Joaquim teve muita terapia também, assim como o João Miguel, muito tratamento ali, médicos acompanhando, e nós, como pai e mãe, nos preparamos. Ele tem uma babá maravilhosa também que está com ele desde bebê, e nós todos nos preparamos para ele. Então, hoje ele tem uma comunicação alternativa, ele é uma criança muito calma, uma criança muito doce. Então, aquele autismo nível 3 que assusta, ele Uhum. não nos assusta, porque para gente é muito tranquilo conviver com o Joaquim. O Joaquim é muito amoroso, né? Ele não tem automutilação, não tem autoagressão. Então, essas questões a gente conseguiu trabalhar muito cedo, e talvez por todo esse trabalho, hoje a gente não vive isso, né? Uhum. Então, eu me vi dessa forma, né? Mas não foi uma coisa que me assustou. Muitas pessoas me perguntavam, né? Porque eu já trabalhava com aquilo, se tinha sido mais fácil a maternidade atípica. E eu digo que não foi mais fácil, talvez ela foi mais difícil, porque eu já sabia qual era a trilha, qual seria a jornada. E o maior medo, acho que, da maternidade atípica não é o caminho que a gente vai percorrer, e sim aquilo que a gente vai viver diante da sociedade, Hum. né? O quanto a escola vai acolher, o quanto as pessoas. Eu moro num condomínio, eu morei em outros lugares, e o quanto os olhares são acolhedores, o quanto você vai ao mercado, porque a gente tem que ensinar essa criança a socializar, e o quanto as pessoas vão acolher o seu filho. Então, o medo era este, e isso eu já tinha vivido. Até como psicopedagoga, né, você tá ainda, né, Sim. ali na linha direta com as questões escolares, né. Então imagino que visitando muitas escolas, vendo bastidores de escolas, lidando com, né, os desafios de uma educação inclusiva, enfim, né, então todas Exatamente. essas informações passam daí na cabeça, né. O medo, eu digo que era só esse, sabe, de Uhum, como a gente ia percorrer essa jornada, uhum, né. São jornadas de luta, não digo que é fácil, muitas vezes a gente tem que, ter briga ali pelos direitos, né. Os direitos, eles ainda são considerados como um favor, né, então, eu digo que desde os meus pacientes até com o meu filho, eu luto muito por dizer: "Não, vocês não estão me fazendo favor, vocês estão exercendo o que a lei prevê". Então, a gente precisa ter isso muito claro, né, de que nenhuma mãe, eh, quer que o filho não tenha autonomia. A gente quer só os direitos, a gente luta muito pelas terapias para autonomia. Só que tem momentos em que a gente precisa de ajuda, né? E essa ajuda, ela é um direito, ela não é um favor. uhum. Então, eu acho que é essa dificuldade que me assustou ali naquele momento, mas que me deu força para o ativismo e para lutar ainda mais pelos direitos das pessoas que possuem necessidades diferenciadas, desde as altas habilidades até o autismo. Eu digo para as pessoas que nós estamos no mesmo mar, no entanto, nós estamos em
botes, navio, barcos diferentes, Uhum. mas Jangadas. exatamente, tem alguns que estão com uma pranchinha ali, né, tentando não se afogar, mas nós estamos no mesmo espaço ali. Uhum. Essa questão, né, de trazer as leis para a realidade é um grande desafio, né, Um Catarina? enorme desafio, é algo que às vezes desgasta, né? Tanto que muitas vezes eu venho para a rede social com indignação, né? Quem me acompanha nos canais ali, isso me incomoda muito. Uhum. E muitas vezes não é tanto pelo meu filho, porque o Joaquim tá na mesma escola há um tempo, o João Miguel também tem ali as adequações necessárias. No entanto, com as minhas pacientes, né? Hoje eu estou muito mais voltada para o público feminino, né? Então eu vejo que ali eu tenho muitas dificuldades, né? E muitas dificuldades que as pessoas não conseguem compreender que nós estamos falando de leis e que a gente não está lutando por barganhando uma coisa que é favor, sabe? Às Uhum. vezes eu chego a pensar que as pessoas têm dificuldade de entender o que está de fato na legislação, né? Então, esse ano, por exemplo, eu tive uma questão na faculdade de medicina com uma paciente autista que ela precisa de um tempo de prova estendido. É um direito, está na legislação que ela tem 1 hora de prova estendida. E a coordenadora do curso queria barganhar comigo 30 minutos. E aí eu dizia para ela que não era um estudo meu, era um direito, é um estudo feito por vários profissionais e que é um direito 1 hora. Então não tem 5 minutos, 10 minutos porque eu quero. É 1 hora porque alguém estudou e disse que aquela pessoa precisa de 1 hora a mais. Né? Então é muito difícil ainda que as pessoas entendam que não é favor e que é direito. Uhum. Olha só. Desafiador. Eu admiro muito psicopedagogos, os pedagogos, né, que estão nessa caminhada e fazendo essas pontes, porque, a minha parte, né, por exemplo, do acolhimento das mães, volta e meia o assunto vai parar em escola. Assim, é batata, né. Elas sofrem muito com Uhum, isso, né? Então, uhum, assim, muitas vezes elas adoecem por isso, né? Porque elas vão tentar lutar pelos direitos ali e são colocadas como você quer um direito para o seu filho, porque você quer um benefício para o seu filho, e não algo que está previsto na legislação e eu só quero que meu filho seja atendido de forma adequada. E isso adoece essa mãe, porque as lutas dela são diárias, né? E ela só esperava ser acolhida. uhum. E aí ela é julgada. Eu acho que isso é uma coisa que. E aí vai para o consultório, né? Porque aí ela vai com indignação e ela não consegue nem olhar para ela, ela só consegue olhar para essa dor do filho, Uhum. né? Nesse momento. É muito intenso, é muito intenso. E é triste também, porque em algumas situações a luta é tão desgastante que de fato gasta essa mãe que ela chega um momento que congela, né. Uhum. Eu sempre falo para elas, né? Quando a gente pode procurar ajuda, né? E agora a gente tem a Defensoria Pública para a questão do PCD gratuita, então a gente acaba podendo passar esse caso adiante. Então a gente, porque se a gente fica nesse desgaste, a gente sofre demais e congela. Então, de repente, passar isso para o terapeuta do seu filho, passar isso para a defensoria pública, para alguém que vai lutar pelo seu direito é melhor do que você ficar nesse sofrimento e se sentindo menosprezada por uma coisa que você sabe que é um direito, que não é favor e que ninguém tá te fazendo isso como uma ajuda, né? É só um direito, é só aquilo que eu tenho, né?
que eu queria que fosse exercido. Uhum. E você, né, foi e está, né, cada vez mais se aprimorando, então nesses contextos, tem uma clínica, né, não sei Sim, se você chama de clínica, sim, né, a Conecta Mentes, que pelo que eu entendi, né, de toda a formação dela, vem muito para dar um formato a todos esses teus valores, da sua sócia também, né, sim, sim. mas vem para trazer esse lugar diferenciado de acolhimento, tendo, né, claro, na pele da mãe, você consegue também levar essas necessidades particulares, né, e fazer a tua jornada profissional diferente, né. Sim, é uma das coisas que foi assim a virada, né, profissional e a idealização da Conectamentos foi entender que eu precisava levar o conhecimento, um conhecimento de qualidade, de referência, muito especializado, mas com afeto, né, com acolhimento. Então, eu sempre tento, a mãe chega ali, mesmo que ela vem para um momento da terapia, ou ela vem para uma consulta na psiquiatria, eu procuro acolher, né? E contar a jornada e dizer que sim, eu também vivo aquilo, né? Eu também sei o que ela está passando e é difícil, mas a gente tem caminhos para isso, né? E aí isso se torna um pouco mais fácil porque a gente eles têm muito uma idealização da gente que trabalha na área da saúde, de que a gente vive uma vida sem problemas, que a nossa Perfeito, vida é né. perfeita, né? Que a vida da psicóloga não tem Uhum. Ela problema. não fica triste, ela não É, surta, ela não fica com raiva, não tem exatamente. dias para baixo, né, consegue dar conta de De tudo. tudo. Crises no casamento. Uma vez um pai me perguntou: "Mas os seus filhos também aprontam?" Eu falei: "Sim, eles são crianças, né, Hum, eles são, apesar da minha formação, da gente estudar muito, eles também são crianças e também fazem coisas que como as outras crianças, né, que a gente tem que sentar, conversar e organizar e ver onde a gente pode estar falhando, né, mas eu acho que nesse momento a gente traz ali que nós somos seres humanos e que nós também temos necessidades assim como eles, e que vivemos as mesmas lutas, uhum. né. Então a ideia da Conectamentos era muito isso, de trazer a realidade do que a gente vive para aquelas famílias que também passam por momentos difíceis. Uhum. Muito bacana isso, né, Catarina. Eu sou muito fã desse combo informação e acolhimento. Eu acho que é muito difícil ficar só em um, né, falta daí, né, porque eu vejo que Sim, sim. quando a gente só acolhe, até um ponto vai, mas quando a gente daí complementa com uma informação de qualidade, com uma informação que orienta a mãe, que dá um chão para essa família, nossa, eles vão para outro nível, né, de confiança neles, no tratamento, nos acompanhamentos, no que fazer, né, e se eu fico também só na informação, eu acho que volta um pouco aquele modelo antigo, né, de você fala pra família, sem entender quem é essa família, o que que ela tá passando, qual que é a dor do por que que ela tá travada, será, e não tá conseguindo pôr em prática a orientação, né. Exato. Então eu acho que o casamento desses 2 itens, né, são Foi uma chave. luta que eu sempre gostei muito de estudar, né, assim, Uhum. eu vim da biologia, porque eu gostava de estudar o corpo humano, cérebro, genética, e aí foi me levando para psicopedagogia, para eu fiz análise do comportamento, eh, e foi indo por vários cursos, então eu sempre gostei muito do estudo. E eu estudo muito e busco muita informação, de qualidade até para as famílias, porque quando a gente recebe um diagnóstico, muitas vezes a gente fica tão desesperado que a gente sai procurando coisas mirabolantes na internet, né? Então, você joga ali, aí vai ter várias coisas, dietas de não sei o quê, médicos que vendem isso, terapeutas que vendem aquilo. Então, assim,
Hoje a gente está num nível da questão, por exemplo, no meu caso, que é muito mais o autismo em si, de que a gente tem um número muito alto. Então a gente tem que tomar cuidado, porque isso, em alguns profissionais, virou um mercado. E aí a gente tem um problema, porque a família acredita. Naquele momento, tudo que ela quer é que aquele autismo não exista ali dentro. E eu vou procurar o que me falam que vai curar, né? Então, e tem coisas que são perigosas. Então, eu procuro dizer para as famílias sempre assim, informação de qualidade e, e justificando o que funciona e o que não funciona, e dizendo por que funciona e por que não funciona, né? E que a gente ainda. O autismo tem sido estudado muito, mas a gente tem pouquíssima informação ainda. Tem muito ainda, tem Tem muito muito ainda chão ainda para ser devastar. desbravado. Eu digo que a gente ainda tem muita coisa ainda para estudar, muita coisa ainda para tentar descobrir, mas as famílias, assim, naquele momento do desespero, você sai buscando qualquer coisa. E aí você tem que tomar cuidado com esse qualquer coisa, né? Não existe milagre, né, sendo vendido, Uhum. né? Existe milagre para fé, para outras questões, mas ele não existe para isso, né? Da gente achar que, vou tomar remédio tal e vai fazer coisa, vou fazer tal terapia, vou tirar tal dieta. Então tem que tomar cuidado com isso. E a gente precisa ajudar essas famílias a parar e analisar para que caminho eu vou. Uhum. Fiquei pensando aqui na sua família como foi isso, né, porque, bom, eles tinham você, tem você, né, como Sim, esse sim. pilar, mas tem também os processos de cada integrante, né, enfim, recebendo a informação que não sei qual que é a formação do seu esposo. Meu marido é engenheiro. Então vai outro departamento, É, funciona de outro jeito. funciona de outro jeito. Então, ele, né, tem você como suporte, mas tem os processos dele, por exemplo, também, né, de entender, Sim, sim. enfim. Então, assim, na realidade, teve que ser. Quando a gente chegou ao diagnóstico do João Miguel, ele se descobriu TDAH também. Então, ele foi buscar tratamento, Que bacana. né? Na época, ele estava com quase 40 anos, né? E aí ele foi buscar o tratamento para ele. Então, foi um diferencial. Com Melhorou certeza. a qualidade de vida dele, Uhum. né? E por consequência da família, né. Exatamente. E aí, com relação ao Joaquim, ele percebia que tinha algo diferente, mas ele não sabia o que era de fato aquela diferença. Então foi um processo dele ir aceitando aos poucos, o que era esse diferente. E aí eu via que ele ia estudando devagar, No ritmo né, no dele, que dava ritmo dele. conta. Então eu acho que, assim, nesse momento o casamento se fortaleceu e deu certo, né, e a gente tá junto há 20 anos, porque eu não forcei um processo de que você precisa estudar, você precisa ser nesse tempo, você precisa fazer isso. Não, as coisas tinham que acontecer natural. Ela ia acontecendo, né? A interação do Joaquim com ele, ela ia acontecendo. Talvez não era na estrutura que era minha pelo meu conhecimento, mas ela ia acontecendo como pai e filho, né? Então a gente tem que, às vezes, tornar esse processo um pouco mais leve, porque senão assusta, né? Eu deixo de ser pai e deixo de ser mãe para ser terapeuta. E isso é muito legal você estar falando, né, porque você tá nas 2 posições, e as pessoas tendem a confundir, né, que em especial que veio de fora, já no teu discurso anterior, né, isso ficou claro, né, Sim, sim. que psicólogo, né, não, como se a gente não tivesse uma vida à parte, Sim, né, sim. de humana, e mais ainda, né, quando você trabalha, com a mesma temática aí do seu filho, mas você não é terapeuta dele, né. Não, e assim, eu digo que eu não sou terapeuta dele, eu não vou na escola dele como terapeuta para pedir as coisas ou para solicitar. Então, eu aprendi a diferenciar de que dentro da minha casa eu sou a mãe do Joaquim e do João Miguel.
e ali dentro eu sou só uma mãe. Uhum. Eu me permito falhar, eu me permito ser uma mãe, eu busco ser uma mãe, que estuda a maternidade, mas não que eu sou o terapeuta deles ou que dentro de casa tenha intervenção terapêutica nessa relação. Não. Lá dentro eu sou a Catarina mãe. Hum. E isso é bonito e tão difícil, né. Sim, sim. Mas eu acho muito legal, você ter pontuado isso, né, eu até vou então aproveitar e ressaltar, porque às vezes eu vejo até em mães que não têm a profissão, né, mas que também abandonam o papel de mãe afeto, né, Sim, em função de tornar-se uma terapeuta, acreditando que isso vai, fazer com que o filho se desenvolva, né, e daí aquele vínculo mãe e filho, né, fica fica perdido. perdido. É, fica perdido. Foi uma coisa que eu tomei muito cuidado, sabe. Então, assim, desde eu sempre fiz terapia, então eu já fazia terapia na época do diagnóstico deles, e eu sempre tomei muito cuidado com isso, de tornar isso mais leve, porque eu não podia ser terapeuta deles, e aí todo momento aquela criança tem alguém ali dizendo que ela tem que fazer tal coisa de tal forma, e uma coisa mais robotizada e não a coisa da mãe e filho, né? Porque quando a gente está falando na terapia, a gente tem um estudo ali por detrás para fazer aquilo acontecer, né? E é até bom essa relação de ter assim um certo distanciamento, porque no afeto muitas vezes a gente acaba amolecendo, né? E às vezes a criança ela precisa de uma regra um pouco Uhum. mais Uma firmeza, né, firmeza, né? no Eh, e aí eu naquele momento pensei, não, eu preciso ser eu preciso dar o que eles precisam é amor, é afeto, é carinho, é uma coisa natural. E aí eu fui levando essa maternidade dessa forma, né. Então eu acho que isso é uma coisa importante da gente dizer, que às vezes as mães elas confundem uma coisa que é a orientação que a gente fornece, né, como terapeuta, você fornece uma orientação para casa, você está com a criança ali 1 hora, 2 horas, 3 horas na semana, e aquilo tem que se expandir para casa. Então uma coisa é tal coisa é permitido, tal coisa não é permitido, tente fazer dessa forma, tente fazer de outra forma, mas como mãe e não como terapeuta, né. Então é dessa forma que a gente utiliza dentro da nossa casa com os 2, né. A gente procura, eh, ser pai e mãe, uhum, né, uhum. deles, assim, se divide, eh, entre o João Miguel, eu digo que eu sou mãe, eu brinco lá em casa que eu sou mãe aos extremos, né, porque o João Miguel é muito expansivo, ele gosta, até pelo TDAH mesmo, de falar muito, de fazer amizade, de estar em muitos lugares. E o Joaquim já não tanto, até pelas questões sensoriais, tudo. Eh, e aí a gente se divide. Tem o dia do pai sair com o João Miguel, tem o dia da mãe sair com o João Miguel, tem o dia da gente sair com o Joaquim, tem o momento que o pai leva o Joaquim ao mercado, tem o momento que eu vou ao mercado com o Joaquim. Então a gente vai se dividindo entre essa maternidade, até para poder atender os 2 filhos, né, porque a gente tem 2 filhos que são diferentes. Eles são 2 crianças atípicas, mas que têm necessidades diferentes. Que bacana! Um exemplo bem legal, hein, aí, hein, para as famílias, e uma visão muito de família, assim, um ganha-ganha para a família, porque geralmente os discursos que vêm é o perde-ganha, né, assim, quem tá dando mais, quem tá dando menos, que quem fez de errado, né. E quando a gente passa a olhar para a família, que assim, gente, nós vivemos todos juntos, nós todos estamos em desenvolvimento, como que a gente vai fazer então para funcionar, Sim, sim, né? sim, né, e a gente precisa entender até quanto mãe, Uhum, que, por exemplo, você tem um filho atípico e de repente você tem um outro filho que
não Não é. é, né, e a gente tem que ter o olhar, porque quando a gente também abandona aquela criança, né, porque a gente acha que ela está se desenvolvendo naturalmente, e aquele outro precisa de um cuidado maior, porque você precisa das terapias, a gente também vai ter um prejuízo ali na frente, né, emocional. A criança, ela passa por fases que ela precisa daquela mãe, né, é necessário isso. Então, o ser humano, ele precisa O afeto, do né, o afeto para se apego, né. desenvolver. Então, eu acho que é se reinventar quanto família, entender que quando a gente tem, uma criança atípica, a gente tem uma família atípica que vai ter que se reinventar diante daquele cenário. Vai demorar um pouquinho, o barco vai dar uma balançada, mas daqui a pouco a gente vai conseguir se acertar. Uhum. E é ir experimentando, né, esses funcionamentos diferenciados, porque justamente ele já é atípico, né, e é para uma família específica, né, então eu Sim, posso pegar uma inspiração aqui, uma inspiração ali, mas daí eu tenho que ir vendo, né, como que funciona aqui, né, na família da Catarina tem essa troca, esse revezamento que é possível, né, enfim, em outras famílias vai funcionar também, ou vai ser alguma sim, outra coisa, um ajuste diferente, não sei, né, mas o quanto olhar dessa forma também é um olhar gentil para esses adultos, né, e aqui enaltecendo a função materna, né, um olhar gentil de você para a sua função materna, né, sim, porque geralmente mãe se olha com o chicote pronto para se machucar, sim, né, e quando você faz esse caminho, então, de trazer essa permissividade, né, de eu vou ser a melhor mãe que eu posso ser, com falhas, porque eu não sou perfeita, eu não sei de tudo, nem todo dia eu vou estar super disponível para sim. fazer um raciocínio, um mega acolhimento, né, mas essa é a mãe que eu sou, né. É, e eu digo muito isso, assim, né. Então, por exemplo, o trabalhar era algo que era importante para mim. Eh, Na época que a gente teve o diagnóstico do Joaquim, nós não o João Paulo tinha meu marido, né, veio para cá, pra Curitiba, ele estava num cargo bom de trabalho, então daria para eu parar de trabalhar, mas o trabalhar era uma coisa que era importante para mim quanto pessoa. Uhum. Então eu tive que adequar esse momento, né. E aí eu tenho a babá deles, que é uma pessoa maravilhosa, que eu digo que ela é parte da minha família, Hum. porque eu estava sem eu tinha vindo para Curitiba sem nenhuma rede de apoio, né, e aí a rede de apoio, a única rede de apoio que eu tinha era ela, é ela, né, então eu brinco até que nós nos tornamos amiga, irmã, conselheira, e de fato é alguém que está comigo ali todos os dias, sabe. E ela faz parte da nossa família hoje, né, como a rede de apoio que a minha rede de apoio que Possível. poderia ser, eh, a família extensa, eu não tenho aqui. E tá tudo bem, né, a gente se adequou e temos essa pessoa como rede de apoio. Uhum. Sua família é de São Paulo? Minha família é de São Paulo, Uhum. né, então, aí a família ficou toda para lá e nós viemos para cá, e aí depois, acabamos optando por viver aqui. Já faz alguns anos, Nós né? estamos aqui 9 anos já. Uhum. Uma trajetória grande aí nessa É. jornada. Uhum, verdade. E é interessante, assim, mais um modelo de rede de apoio, Tá. né, eu acho que isso é muito legal, porque às vezes a gente fica fixado em um modelo que a gente imagina que precisa ser, né, como que é, e nem sempre é o que a gente vai ter disponível, Exatamente, é o que vai se importar, é o exato. que vai comprar a briga junto, né, mas existem outras formas Outras também, formas, né, a né. gente encontra outras formas, né. Uma Uhum. vizinha, né, então eu já tive vizinhas, assim, maravilhosas que me ajudavam muito. Eh, então, a gente vai arrumando pessoas que vão nos acolhendo durante a jornada, né.
Tem momentos difíceis, eu digo que eu não romantizo o autismo, né, eu digo para as pessoas: "É difícil, a maternidade atípica é difícil, vai ter dias difíceis", e a maternidade em si, ela vai ter dias difíceis, né. Eh, Talvez dentro do autismo, dentro do TDAH, dentro das altas habilidades, a gente vai ter dias um pouco mais difícil, mas é a gente entender e poder buscar ajuda para poder se cuidar, né. Então eu digo que, assim, fundamental é você divida a terapia, né. Eu acho que eu brinco que os nos planos de saúde, né, essa sala de espera ali deveria ter um terapeuta disponível para acolher essas mães, Uhum. né. Eu acho que, assim, as mães ficam ali, seria uma oportunidade fantástica da Nossa, gente poder ter mas trocas ali, né, mas a gente tem que buscar ajuda para poder ajudar o filho. Uma mãe que não está saudável, ela não consegue ajudar o seu filho, uhum, né. Isso é uma coisa que é um fato que a gente precisa se conscientizar para poder, de fato, fazer o processo de desenvolvimento dessa criança acontecer, uhum. né. É muito difícil você estar deprimida, você não se sentir sozinha, você não buscar ajuda e querer conseguir ajudar o outro. Eu sempre brinco que é a máscara do avião, sabe? É o momento de você só consegue ajudar o do lado a hora que você colocou a máscara. Se você ficar tentando ajudar, colocar a máscara no outro, você vai desmaiar. Vai chegar uma hora que você vai falhar, né? E às vezes é fatal. A gente vê muitas mães que acabam adoecendo. Adoecendo. Ouço, Catarina, de mãe assim, fui parar no hospital de novo, né, com crise de ansiedade, achando que era infarto, ou com infarto mesmo, Sim. né. Mães desmaiando quando dirigem. Gente, olha o perigo, né. Então assim, é uma sequência, né, que vai se desencadeando. E eu acho que hoje a gente está vivendo uma onda que se fala mais da maternidade atípica, então a gente também acaba tendo mais oportunidades, Sim, né, de cuidados, de às vezes não é psicoterapia individual, mas tem as rodas de conversa, tem grupos nos grupos, terapêuticos, né, né. então isso tudo traz, mais possibilidades. Eu super partilho da sua fala de que nas clínicas deveria ter um profissional de escuta ali naquele momento que as mães ficam, porque às vezes são muitas horas Sim, sim. sentadas ali, e às vezes era o momento então que ela poderia estar, né, desenvolvendo essa parte emocional, enfim, né, então, nossa, será o dia que isso acontecer, Acontecer. eu acho que a gente vai ter aí uma virada também, porque daí as mães vão estar melhor, elas vão estar mais disponíveis para auxiliar no que elas podem auxiliar e livres também para ser quem elas são enquanto mães, vão entender melhor os prognósticos, o que cabe a elas, o que não cabe a elas, qual que é a realidade delas, e abraçar então essa realidade e fazer o que é possível, né. Sim, sim, né, porque eu vejo que muitas vezes quando ela se vê na escolha do momento da terapia do meu filho e a minha terapia, eu vou para a terapia do meu filho, né. Talvez para mim foi um pouco mais fácil, porque eu entendia que eu precisava, estar bem, E você já fazia terapia antes, e eu né? já fazia Você já tinha essa terapia referência antes. do que era É. terapia, do bem que a terapia fazia, né? Me ajudou muito, né, eu digo que eu fui uma pessoa que tive a identificação de altas habilidades e me ajudou muito a terapia a não a descer essa régua, né, Uhum, até a régua da maternidade, sim. né. Eu brinco que a Mari, que foi minha terapeuta, nessa época da maternidade, eu falo para ela que ela foi fundamental, porque ela que me ajudou a descer a régua que eu não ia Uhum, ser a mãe perfeita, uhum, né, a perfeição não existia ali. uhum, E eu ser uma mãe uhum. perfeita. Como um E bom funcionamento das habilidades, a sua régua devia ser lá em cima, né? sim, sim, eu tive uma depressão pós-parto, porque eu tinha medo de falhar, Nos né, nos como grupos. mãe. Uhum. Então, assim, uma coisa que eu falo hoje para as mães muito, que as pessoas têm muita vergonha de dizer, eu digo que a gente devia, no curso de gestante, saber que a gente pode ter Sim. depressão.
né? Aham. Quais são os sintomas e qual é a hora de pedir ajuda, né? E a gente não ouve isso. Não, isso é uma coisa que eu volta e meia falo, que é se prepara para que enxoval eu vou montar, a cor do quarto, a roupinha, como trocar fralda, Aham. amamentação, né, a parto, né, respiração, enfim, isso tudo é preparado. Mas essa parte de transição dessa mulher, que tá com o corpo mudando, tem hormônios, tem a expectativa do que é ser mãe, como vai ser, o real, o ideal, isso não é trabalhado nesses momentos Não, assim, né, não se fala, não se não se fala. fala. Assim, eu lembro até que nem o ginecologista em si, ele me disse: "Ah, é normal essa fase, assim". Eu disse: "Não, não é normal, porque eu nunca fui essa pessoa assim e eu não estou me sentindo bem". E eu não estava ainda numa depressão, assim, significativa. Só que eu não estava conseguindo, eu estava num momento muito bom da vida, assim, profissionalmente, no casamento, o Joaquim veio, eu estava com 35 anos, eu já tinha cumprido uma jornada de trabalho legal, o marido estava bem, então estava tudo dando certo e eu estava me sentindo estranha. E aí, chegou um dia que eu falei para o meu ginecologista, ele disse: "Não, é normal as mulheres passarem por isso". Eu disse: "Bom, acho que não é normal". E aí eu marquei uma psiquiatra e fui atrás. E aí ela, quando eu cheguei lá, ela disse assim: "Olha, é depressão pós-parto". E aí começamos um tratamento, tudo. Mas aí eu comecei a levantar essa bandeira de falar sobre isso, por quê? Eu me lembro que nessa mesma época a gente tinha uma amiga que estava uns 5 anos com essa depressão pós-parto, e aí ela chegou em mim e disse assim: "O que aconteceu que você melhorou tão rápido?". Eu disse assim: "Não, só fui no médico". Eu tive o tratamento certo. E por quê? Porque ninguém disse pra ela que Uhum. aquilo Era era depressão. depressão. Uhum. Como é import e como você tem em você, né, isso: "Não, eu sei que é isso, então eu vou atrás e vou", É, né. eu faço assim que eu busco a coisa e eu Aham. tento enfrentar, sabe, assim, Uhum. eu não sou aquela pessoa que fico tentando fingir que eu não tô vendo a coisa, Uhum. né. "Ah, você tá tendo crises de ansiedade", eu finjo que eu não tô vivendo Uhum. isso. Não, eu tô vivendo isso e se tem ajuda pra isso, vamos buscar ajuda, né. Vamos falar na terapia o que que tá acontecendo, "Ó, tô me sentindo assim". Eu acho que a gente tem que buscar ajuda, Uhum. né, e falar sobre isso. O problema é que a gente não fala, né, Uhum. ainda existe tabus nisso, Demais, né. demais. Então, por exemplo, falar que você estava com uma depressão pós-parto, parecia que eu estava rejeitando o meu filho. E não, eu estava num super afeto, a minha psiquiatra foi uma pessoa fantástica, que ela pedia para que eu levasse ele todos os meses para ver como é que estava o vínculo. Então, existia um vínculo entre mãe e filho perfeito, mas o meu corpo não estava dando conta daquilo. Então, é buscar ajuda nesse sentido, né? Mas as pessoas não falam porque elas acham que existe uma mãe ruim por detrás disso, né? Uma mãe que já falhou, Uhum. né? Sim. E eu não gosto muito dessa fala de que nasce a mãe e nasce uma culpa. Não, gente, a gente tem que começar a encarar que não precisa nascer a culpa junto. Sim. Tem uma psicóloga, a Nicole Amorim, que é do movimento Maio Fruta Cor, e ela fala, né: "Eu me nego a aceitar essa culpa não é Uhum. minha, me nego". E esse é um movimento muito interessante, porque a gente normaliza muito essa Sim, relação da mãe com a culpa, e nessa normalização a gente acaba não percebendo o quão danoso esse movimento é para a saúde mental da mãe, sim. né, que já começa arcada, porque então nasceu a culpa, que ela já tá cheia de culpa. Isso é muito, muito interessante. E o teu perfil, né, Catarina, eu acho que ele é inspirador quando você traz a frase assim: "Eu não finjo que eu não costumo fingir que eu não vejo as coisas, eu vejo uma coisa, então eu vou resolver isso", né. Como, isso, acaba sendo também um facilitador no enfrentamento das situações, né, no sentido de: "Tá, é isso, o que que a gente vai fa o que que nós podemos fazer então?", Sim, né. né, eu penso muito isso. Temos isso hoje, o que que a gente vai fazer, Uhum, né, o que que a gente vai buscar, uhum, né, como é que a gente pode tratar isso, uhum.
E tá tudo bem, vamos lá, né, levantar. E eu digo, a gente tem os momentos, vai dar ali um momento de uma baixa, de tipo, eu não queria que fosse dessa forma, mas é dessa forma, e sendo dessa forma, o que que eu vou fazer agora? Uhum. Então eu procuro enfrentar dessa, é isso que eu tenho, e agora o que que eu vou fazer? Uhum. E aí vamos, E aí vamos em frente. vamos em frente. E o em frente, costuma ser um pesadelo para as mães, assim, olhar para frente, vislumbrar um futuro, pensar no futuro. É, eu às vezes eu levo esses questionamentos em roda de conversa e todo mundo fala assim: "Não, não, não pergunta isso, por favor, não pergunta isso". E como que é para você, nesse prisma então, né, essa questão de futuro, perpassa por você? Então, eu procuro viver isso de uma forma tranquila, vivo o dia a dia. Com relação a o João Miguel, eu acho que vai casar, ter sua vida, né, não criamos muitas expectativas no que ele vai de fato, eh, escolher. Uhum. Eu digo assim, eles vão vivendo A vida deles. a vida deles. Eles são autores, É. protagonistas dessa vida, né. O Joaquim, ele depende mais de mim, né, e assim, enquanto eu estiver aqui, ser cuidado. Então eu brinco com ele sempre que, logo a mamãe vai se aposentar e a gente vai viajar bastante aí por esse mundo. Ele gosta muito de andar de carro, e eu digo pra ele: "A gente vai andar de carro bastante, filho". E só que pra mim, eu, por exemplo, eu já fui atrás de residência terapêutica, eu já fui conhecer asilos Uhum. que acolhem pessoas atípicas, então eu já fui olhar para isso e o Joaquim tá com 7 anos. Falta muito Tem ainda e chão. espero que ainda falte muito para isso, né, quero viver ainda bastante, mas eu procuro olhar para isso com uma coisa de uma forma mais leve, sabe, não com uma coisa sofrida de que: "Ah, ninguém vai olhar, porque, meu Deus, como é que ele vai ficar?". Porque eu acho que se a gente entrar nisso, a gente acaba enlouquecendo, Uhum. né. Então, vamos pensar que as coisas estão evoluindo, o autismo, hoje a gente via só as crianças, hoje a gente está vendo os adultos vão se tornar idosos e até lá a gente vai ter algum lugar para eles vai existir, Certo. né. Então, Uhum. eu acho que tudo foi caminhando e as coisas vão caminhar nesse Uhum. sentido. Uhum. Achei muito legal, isso até como uma dica para as mães que às vezes têm essa preocupação, no sentido de que dá sim para eu pesquisar o que já existe, para eu conhecer, não no sentido que eu já preciso colocar o nome do meu filho lá, mas Sim, no sentido, assim, de acalmar meu coração e ver, assim, tem coisas que já estão sendo feitas, tem um movimento. Nunca na história, acredito eu, se falou tanto sobre adultos, sim, sim. idosos, né. Então eu acho que isso é bem bacana, porque às vezes a mãe tá congelada nessa preocupação e não sabe nem o que fazer com essa preocupação, né. Então, é legal quando a gente consegue sair do congelamento e, né: "Não, eu posso fazer o que que eu posso fazer hoje? Ah, é saber se existe uma residência terapêutica perto de mim, da minha cidade, Sim. onde existe residência terapêutica, né. Ah, eu posso fazer isso hoje, eu posso conhecer isso. Mais alguma coisa eu posso fazer? Não, além de já levar ele na terapia, fazer o uso da medicação que se faz correto, né, enfim, então eu acho que isso é bacana, porque vem mais até como um apaziguar, né, o Sim, coração. não sofrer com antecedência, né, viver um dia de cada vez e isso a gente tem que saber que, vai acontecendo, o processo da tá evoluindo, a medicina nunca evoluiu tanto, né, quanto nos últimos anos, então a gente tem que pensar: ainda muita coisa vai mudar, né, ter Verdade. esperança de que vai ter coisa nova aí, que talvez, a gente vai ter mais residências terapêuticas, a gente vai ter asilos para esse pessoal mais preparados, né, e as coisas vão acontecendo, né, como acontece pra gente, vai acontecer para eles também.
Verdade. Bacana, gostei dessa dica. Tava na minha cabeça assim, pergunta do futuro, porque é um tema que acaba às vezes muito sendo tabu, Sim, sim. né? Eu falei: "A Catarina tem uma visão diferente, vamos aproveitar disso", né, eu acho que é É. bem bacana. E Catarina, a gente tá chegando na etapa final aqui, né, da nossa conversa, e eu não quero terminar ela antes da gente falar brevemente sobre o livro que você, né, é coautora, que está divulgando, o Autismo Como Você Nunca Viu. Dá uma palhinha aí pra gente sobre ele. Então, eu fiz é um livro que eu sou coautora. Esse livro é um projeto da doutora Elisângela Leite, uma psiquiatra que é referência em autismo no Brasil, tá. Esse livro foi feito por, 17 mulheres, tá. Eh, então, é um livro foi feito com muito amor, né, a gente tentou levar. É um livro, o nome foi escolhido pela doutora Elisângela como Autismo Como Você Nunca Leu. Por quê? Porque, era o autismo como você nunca Ah, viu. eu falei, né, não falei. Por quê? Hã. Porque a gente tá falando de autista. Tem que ser Autista literal. leu, né? Aham. Então, o Justíssimo. autismo como você nunca leu foi feito por 17 mulheres que vivenciam o autismo no seu dia a dia e que a gente fala desde a maternidade, quando ela adoece, até quando a gente tem o sucesso da maternidade, Legal. né? Então, a gente tem aqui 17 mulheres que falam do autismo do fundo do seu coração. Então, a Nossa. doutora Elisângela nos obrigou a falar de uma forma técnica, de forma de tirando de dentro do seu coração. Hum. Então, eu digo que ele está na Amazon disponível e pode adquirir pelo link do meu Instagram, Uhum. né? São poucas cópias, tá? Então, assim, mas é um livro muito especial e espero ser luz e que possa, Aninha, te ajudar bastante Com quanto certeza. a Obrigada. ajuda nas mães atípicas, né? Uhum. Então, eu tenho certeza que você faz a diferença, né, para muitas mães. Desde que eu cheguei aqui em Curitiba, eu sempre tive ali, então eu até brinquei quando você me convidou, com a Aninha eu sempre vou, porque eu acho seu trabalho fantástico, sou sua fã, acho que você faz realmente a diferença para as mães atípicas, de uma forma muito especial. Ah. Que você possa, que Deus possa iluminar seu caminho, sua jornada, e que você possa ter, assim, muitos anos de vida para continuar ajudando a gente que precisa tanto. Ai, muito Agora eu obrigada, falo Catarina. assim como mãe, de coração e emocionada, porque de fato eu te admiro muito. Ai, muito obrigada, muito obrigada. É uma honra saber que uma pessoa, uma profissional, uma mãe, um ser humano, né, como você tem essa admiração por mim, valida meu trabalho, eu fico muito feliz. São recados, assim, de que eu tô no caminho certo, Sim, então, que é para eu continuar, que não é para eu desistir, né. exatamente. Agradeço imensamente também o livro, com certeza eu vou ler com muito, muito, muito carinho. Vou colocar nos stories as leituras para incentivar o Sim. pessoal também. Agradeço demais mesmo. Agradeço demais a sua participação, o seu tempo hoje, né, a sua história. E Catarina, eu também tenho um presentinho para você. Produção, traz aqui o presentinho, por favor. Pensando sempre no autocuidado das mães, né, eu preparei um mimo, então, de sobrevivência para vocês. Muito obrigada, Tem essencial. tem aí um escaldapés, uma paçoquinha, um chazinho, tá, para você poder respirar fundo. Tem um lencinho também, que eu sei que é importante, lágrimas de Isso, alegria e de tristeza também fazem parte. exatamente. Façam terapia também, gente, autocuidado e terapia. E pra fechar, eu vou pedir para você mandar um recadinho aqui para as mães que estão acompanhando a gente, né, uma inspiração final aí para elas. Então, eu acho que como inspiração final, né, é a gente poder olhar para esse autismo não como um fardo, não como uma cruz que a gente tem que carregar, e sim como uma oportunidade de aprendizado. Então, eu sempre busco olhar para o meu filho como uma oportunidade de aprendizado. Muita gente me perguntava assim:
Mas o que o Joaquim te trouxe, né? E eu digo assim, eu sempre fui uma pessoa com pouca paciência. E com o Joaquim eu tive que aprender a ser paciente, porque ele tem o tempo dele, não é o meu tempo. Então eu tive que ter paciência. Então, para as mães, procurem olhar para os seus filhos, que cada um deles tem uma missão para gente de aprendizado. Muito bom, muito linda a sua fala, Catarina. Muito obrigada novamente. Gratidão, Pessoal, sigam lá a Catarina, então, né? @psicopedagoga Pega Catarina, Catarina. né? Lá vocês vão ter informações sobre o livro, vão acompanhar todo o trabalho dela, maravilhoso. Se vocês têm mulheres autistas aí, olha, acompanhem, que acho que tem muita coisa boa já acontecendo e que tá por vir, pelo que eu fiquei sabendo aí. Só um Isso. spoiler aí. No mais, a gente vai finalizar então o nosso terceiro episódio por hoje. Eu espero que você esteja com o coração quentinho, assim como eu. E na próxima semana a gente vai receber mais uma mãe, mais uma história, mais uma inspiração. Até lá!